E aí, você sabe a diferença de uma lombada para uma faixa elevada? Vamos ver. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. O nosso tema hoje é bastante emblemático, a confusão que é feita tanto por motoristas, né, por condutores de veículos, quanto pelos pedestres em relação à faixa elevada e à lombada, ou tecnicamente chamada de ondulação transversal. Por que acontece isso? A faixa elevada é uma faixa de travessia, uma faixa de segurança, né, uma faixa de pedestres, que ela coloca a parte da travessia, além de uma posição plana, na mesma altura da guia da calçada, ou seja, é uma continuidade da calçada, de forma que o pedestre, o cadeirante ou qualquer pessoa que venha fazer a travessia, ela não tenha que fazer uma descida até o leito da via e novamente voltar à altura da calçada, ou seja, ela vai na posição reta. Por isso a faixa é elevada para facilitar justamente o deslocamento do pedestre, principalmente de pessoas que tenham essa dificuldade de locomoção. Mas ela é efetivamente uma faixa de segurança, uma faixa de pedestre, e todas as regras em relação à proteção do pedestre, a cessão do direito de passagem, quando ela existe, bem como na questão criminal, quando o sinistro com vítima, né, aconteça na faixa de pedestre, são essas regras que devem ser seguidas. Tanto que o ângulo de ataque dela é compatível também para que o motorista ele suba, permaneça durante um tempo sobre ela e depois vá. Obviamente que você não pode estacionar ou mesmo parar o veículo nessa faixa de pedestre, nessa faixa elevada. Só que muita gente faz uma confusão com a ondulação transversal ou popularmente conhecida como lombada. A lombada é um obstáculo físico, logicamente que ela tem que ter as dimensões autorizadas pela lei, não adianta sair espalhando lombada, para que haja uma redução, uma interferência na circulação dos veículos e, por consequência, uma diminuição da velocidade. Veja, o que faz uma pessoa, o que determina a diminuição da velocidade não é a presença da lombada, é a placa de R19, de velocidade máxima, que determina que você reduza. Se não houver uma placa de redução de velocidade antes de uma ondulação transversal, apenas uma placa de advertência, que no caso é preta e amarela, né, informando a presença logo adiante desse obstáculo, o motorista não tem nenhuma obrigação de diminuir a velocidade. Eventualmente pode até saltar com uma rampa. Uma motocicleta de trilha, por exemplo, não é o que se recomenda, mas não haveria irregularidade nisso. Mas os pedestres costumam fazer a travessia na lombada, pensando se tratar de uma faixa de segurança, uma faixa de pedestre. Primeira coisa, a cor ela já é diferenciada. A da lombada é na cor amarela. A faixa de travessia de pedestre na cor branca, já começa por aí. E ela é colocada, a faixa de pedestre, em paralelo. O ângulo de ataque, sim, ele vai ter uma formação que indica que há um aclive e depois um declive. Mas a lombada, a ondulação transversal, ela é já uma semisfera, ela é ovalada, ela não é reta, ela não é plana. Então, até mesmo se numa chuva, por exemplo, a tinta, ela permitir que você escorregue, o pedestre eventualmente pode até cair, porque ela não é plana. Outra coisa, ela não tem proibição de você estacionar o carro sobre a lombada. Então, se eventualmente você tem uma vaga atrás de uma vaga, mas tem uma lombada, não há infração nenhuma da pessoa estacionar na lombada com o seu automóvel, por exemplo. Não há irregularidade. Então, o alerta aqui, obviamente que se um pedestre de maneira incauta for fazer a travessia estando na lombada, você não vai tocar o carro em cima por causa disso. Afinal de contas, o veículo motorizado protege o não motorizado, o maior protege o menor e todos o pedestre. Um princípio básico de proteção. Mas sabendo que nesse caso, as prerrogativas, né, os direitos do pedestre, eles não se aplicam da mesma maneira que seria na faixa de travessia, na faixa de segurança. Então aí, para sanar um pouco essa dúvida, né, que é muito comum as pessoas atravessarem pela lombada pensando que estão numa faixa de pedestres. Tá certo? Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.